Pessoal, estamos aqui iniciando a gravação. Queria, em primeiro lugar, agradecer todos os presentes aqui, e ainda mais saber que temos gente de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro. Estou super animada para trocar com vocês no dia de hoje. Especificamente, a gente construiu esse evento para falar sobre transparência em contratações públicas e contratos, porque a gente identificou pela sociedade civil, né? Eu não me apresentei, acabei de perceber isso. Eu sou Gabriela, sou do Instituto de Governo Aberto e faço parte aí, junto com a Prefeitura de São Paulo, né, desse esforço em ampliar o acesso à informação das contratações e contratos públicos da Prefeitura. E a gente identificou aí, então, uma necessidade de ouvir as pessoas que não estejam dentro, né, dentro da prefeitura especificamente, dentro da sociedade civil, mas também ampliar para que todo mundo que está para além desse compromisso consiga participar, provendo aí alguns insights, algumas ideias sobre como a gente pode abrir essas informações, como é que a gente pode padronizar esses dados e como é que a gente consegue aí construir, a partir desse evento e a partir de outras atividades, um documento para a Prefeitura de São Paulo que traga algumas recomendações de como ampliar essa transparência. Então, eu queria só, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Espero que seja uma ótima oficina, que a gente consiga construir várias coisas em conjunto. Hoje, nós estaremos, né, trabalhando em duas partes. Então, uma primeira parte que vai ser mais individual, então a gente vai refletir um pouco sobre as dificuldades e os obstáculos que nós temos para o acesso à informação de contratos e contratações públicas, e vamos usar para isso a plataforma do Miro. Então, se alguém nunca tiver usado o Miro, tiver alguma dificuldade, já pode escrever no chat, que a gente está aí prontos para responder e tirar qualquer dúvida. E uma segunda parte que a gente vai trabalhar mais nas soluções, né? Então, a gente quer ouvir de vocês, principalmente, né, a partir dessa reflexão da primeira parte, quais informações públicas devem estar abertas, referentes a contratos e contratações, e também, né, como elas devem estar abertas. E aí a gente vai trabalhar essa reflexão em alguns grupos e também vamos utilizar o Miro para essa parte da oficina e vamos querer ouvir todo mundo depois aqui em plenária. Mas para entender, né, basicamente, por que estamos fazendo aqui, né, por que a gente está construindo esse documento, para que a gente quer abrir essas informações sobre contratações públicas, eu queria pedir para alguém do Fórum de Gestão Compartilhada da Prefeitura de São Paulo, né, apresentar o contexto do compromisso, contar um pouco dessa demanda que surgiu para a Prefeitura de São Paulo de acesso à informação, e aí eu vou passar a palavra para comentar um pouco sobre esse compromisso que faz parte já do nosso terceiro plano de ação em governo aberto da cidade de São Paulo. Dácio, você está por aqui? Você quer fazer, então, essa breve explicação? Senão eu tomo a palavra aqui. Bom, então vou fazer essa breve explicação. Já tinha me apresentado, eu sou a Maria Camila Florencio, trabalho aqui na coordenação de governo aberto. No nosso roteirinho estava previsto que o Igor Pantoja, que faz parte do nosso Fórum de Gestão Compartilhada, iria fazer essa breve explicação. Infelizmente, ele não conseguiu entrar ainda na nossa oficina. O Dácio, ele é o coordenador aqui, né, de gestão documental e arquivo histórico na Prefeitura de São Paulo, então ele está acompanhando mais diretamente esse compromisso, mas, enfim, só para contextualizar, no nosso terceiro plano de ação em governo aberto, nós temos 4 compromissos. E o primeiro compromisso é justamente aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura na cidade de São Paulo. Então, a gente já tem alguns sistemas, né, onde, enfim, um modus operandi, por assim dizer, para publicação, para dar essa transparência às informações relativas a contratações e licitações da Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos o Sistema Eletrônico de Informações, nós temos o próprio Diário Oficial, onde são publicados extratos,
E durante o processo de cocriação aí desse terceiro plano, nós identificamos uma série de problemas relacionados a isso, né? Então, desde uma ausência de uma padronização da disponibilização dessas informações, até mesmo a dificuldade da população conseguir enxergar o fluxo completo, né, dessa contratação, fica tudo lá documentado nesse sistema eletrônico de informações, o nosso SEI, mas é um processo administrativo, né? Muitas vezes quem trabalha até na prefeitura tem dificuldade e entender a história toda daquele processo, imagina um munícipe, ou um jornalista, um cientista de dados, alguém que está se apropriando pela primeira vez, ou quer entender pela primeira vez como que se deu aquela contratação da prefeitura, né? Então, pensando nisso, nós chegamos a 3 marcos para cumprimento desse compromisso. O primeiro é instituir um grupo de trabalho que vai realizar intersecretarial aqui na Prefeitura de São Paulo, que vai realizar encontros periódicos para implementar essa padronização. Então, a ideia é entender, né, como que faz esse depara, então, entre as informações que são registradas por todos os funcionários de todas as mais de 20 secretarias que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Então, lá na origem do processo, como que eles devem instruir esse processo, padronizar essas informações, para que essas informações, então, possam ser puxadas, né, pelo Diário Oficial. Então, nós também identificamos que o nosso Diário Oficial é uma ferramenta que precisa ser aprimorada, ela também tem sido um pouco obsoleta, né, e como eu disse, a gente costuma explicar os extratos, aliás, publicar os extratos, e tem só lá o número do processo, as pessoas querem entender a história daquele processo, a história daquela contratação, elas têm que pesquisar lá o processo administrativo. Nós gostaríamos, então, de simplificar esse processo, então, por isso, a constituição desse grupo de trabalho para pensar esse depara entre esses sistemas e a disponibilização para a população, então, dar transparência a essas informações por meio de Diário Oficial, depois de adotada essa padronização, mas a gente também quer pensar, então, como que a gente disponibiliza em formato aberto, que tipo de informações a gente consegue disponibilizar, além de ter essa historinha, né, como eu falei da contratação, mas quais são os tipos de informações que são relevantes de serem publicadas, e daí a importância dessa oficina. Então, essa oficina está inserida nesse contexto, o que vale a pena ser publicado e como deve ser publicado, né? Relativo, claro, à questão da contratação, das contratações e licitações aqui. Adicionalmente, a gente também pensou em fazer a criação de uma base, né, de conhecimento sobre siglas, jargões e termos técnicos, porque muitas vezes, quando a gente está envolvido nessas áreas, a gente está mais apropriado dessas terminologias, mas para o munícipe, mesmo para jornalistas, muitas vezes especializados, pesquisadores, às vezes tem uma certa dificuldade, tem muita coisa que acaba sendo interna também, né? Então, a gente sempre brinca aqui na prefeitura que a gente fala muitas siglas e a gente se entende por esses códigos, mas é claro que uma pessoa externa precisa desse manual, né? Dessa base de conhecimento que a gente vai ver como que a gente vai operacionalizar por meio do Diário Oficial, para, enfim, fornecer para a população. E também a gente discutiu que é importante a gente fazer formação sobre essa ferramenta nova, né? Essa adaptação que a gente está fazendo no Diário Oficial, e também como que ela se relaciona com outros sistemas que nós temos, o Compranet lá do governo federal, enfim, tem demandas também que vêm de outros entes e que nos atravessam, a área que está tentando se organizar também internamente para dar conta, e esse internamente é desafiador, né? Porque São Paulo é praticamente um país, as secretarias também, a Prefeitura de São Paulo, cada secretaria é praticamente uma prefeitura também à parte, é um esforço nosso aqui, enquanto coordenação de governo aberto, muito grande, tentar fazer essa articulação entre as diversas secretarias, e da importância também desse plano de ação em governo aberto para a gente conseguir paulatinamente ir avançando, né, em algumas reformas importantes para dar mais transparência, mais participação, mais controle social. Então, acho que esse é o grande resumo, Gabriela. Maria Camila, muito obrigada. Eu sei que é um tema novo, acho que para a maioria das pessoas, e é um tema super técnico, né? Mas eu queria abrir, a gente hoje quer, na verdade, mais dialogar com vocês, a gente quer ouvir. Então, vou abrir aqui alguns minutinhos para caso tenha alguma dúvida,
participantes aqui referente ao compromisso, ao plano de ação em governo aberto, até mesmo da construção. Então, a gente pode ter esse momento aqui agora para explicar e deixar bem claro o objetivo do compromisso. Vou deixar aberto. Seria legal se quem puder ligar a câmera também, para a gente ir conversando. Alguém alguma dúvida, algum comentário do porquê que está participando da oficina, o que espera? A gente vai conversar aí alguns minutinhos. Gabriela, Fabiano. Oi, Fabiano. É porque meu chefe pediu para participar um pouco em cima da hora dessa reunião, né? Dessa oficina, aliás. Aí, em complemento aí o que a Camila acabou de apresentar, entender melhor assim, o nosso papel aqui, né, como Ministério da Economia nesse trabalho, né? Porque eu, de fato, é o primeiro contato que eu estou tendo com esse plano, né? Com algo que você já vem construindo há algum tempo, né? Ah, legal. Você trabalha na área de compras, né, Fabiano? Na verdade, na parte de dados, com os projetos que envolvem tanto o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Que legal. E outros ali dentro dos sistemas de compras, né? SEASG, Comprasnet. Não, eu acho que a sua experiência vai ser... Né? Fase interna, fase externa. Eu sou recém-chegado na equipe, eu vim do Ministério da Justiça, né, da área de projetos, planejamento estratégico e principalmente processos, né? E eu estou na equipe lá na SEGES tem pouco tempo, tem 2 meses. Mas aí a gente compartilha o que a gente puder ajudar, o que eu puder responder agora eu respondo, o que eu fique de encaminhamento a gente manda depois. Não, combinado. Acho que, Fabiana, a sua experiência vai ser super importante aqui para a gente, principalmente você trabalha com dados e com a parte de contratação pública também, né? Alguma experiência aí, pelo menos com o PNCP. Hoje, a gente quer ouvir realmente de vocês, nessa primeira parte que a gente vai passar daqui a pouco, principalmente quais são as dificuldades que você enxerga do acesso à informação para as contratações públicas, e isso pode ser, né, a gente pode estar falando de sistema, a gente pode estar falando de dados abertos, a gente pode estar falando de gestão da informação, então, tipos de dificuldades que você visualiza, então é uma parte mais de reflexão mesmo, a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouco, né, para cada um poder refletir e inserir essas dificuldades, mas depois, né, para além disso, eu acho que a sua experiência traz um ganho também muito grande para a oficina, é que a gente vai olhar para soluções, né, então, como essas informações devem ser abertas e quais tipos de informações. Então, a gente está querendo trazer esse tipo de construção para a Prefeitura de São Paulo, até porque a Prefeitura está se adequando agora à nova lei de licitações e precisa também entender essa padronização que é importante para o PNCP. Beleza. Gabriela? Oi, Vinícius. Eu não trabalho mais assim na área de licitação, nem contrato, mas já trabalhei e verifiquei muita dificuldade, por exemplo, na diferença de você que participa tanto da comissão de licitação, ou que depois recebe, você faz parte ali de análise, as diferentes tipos de licitações de contratos, como área comercial, área de engenharia, manutenção, a parte administrativa, até essas contratações mais simples, que pode ser dispensa de licitação, e aquelas outras que verdadeira cilada, né? Inexigibilidade, que você não é, fica em dúvida, manda para a jurídica, manda para a auditoria, sim. Você recebe aquele famoso sugiro, né? Você vai, o problema é seu, né? Então, deixa o pessoal da comissão da licitação numa saia justa, né? Fica a critério da comissão de licitação acatar ou não. Ela que decide com base na análise da jurídica ou da auditoria. Comissão que decide. Então, isso gera vários casos e muita noite mal dormida para quem trabalha diretamente com isso, né? Vocês vão colocar isso aí. Não, com certeza. Eu acho que a gente está aqui, acho que foi boa sua fala, porque trouxe vários pontos
principalmente referentes ao procedimento licitatório, e a gente vai estar tratando nessa oficina justamente do acesso à informação de todo esse processo de contratação. Então, tanto a fase interna quanto a fase externa. Acho que você, com a experiência que você teve também na área de compras públicas, você pode trazer quais dificuldades de informação, inclusive para as pessoas que estão dentro da comissão de licitação, né? Então, qual a dificuldade das pessoas que integram essa comissão referente às informações, gestão de informação, construção de dados. Então, é um pouco do que a gente vai trabalhar aqui também nessa oficina. Só queria ver se mais alguém quer trazer alguma coisa, ou se a gente pode passar, então, para a dinâmica. Acho que podemos passar, então. Gente, como eu comentei, essa é uma primeira parte mais de refletir, principalmente com as experiências que cada um tem aqui com compras públicas, então contratações, licitação, dispensa de licitação, né, como o Vinícius trouxe também, quais são os problemas de acesso que a gente tem. E para isso, a gente vai usar uma plataforma chamada Miro, vamos dar o link aqui no chat para a gente. Talvez vocês tenham que logar, quem não está acostumado a usar essa plataforma pode tirar dúvida aqui com a gente, que nós vamos ajudando a construir. E quem não conseguir usar o Miro, também pode mandar as suas contribuições no chat, que a gente vai inserindo no Miro também. Mas o ponto aqui é para vocês registrarem quais as dificuldades e problemas do acesso à informação. E aí vocês podem deixar a criatividade rolar solta para a gente poder discutir um pouco sobre isso depois. A gente vai deixar o microfone aberto para vocês comentarem quais foram as suas dificuldades. Mas a gente quer esse primeiro momento, a gente vai ter aí 15 minutos para registrar, talvez um pouco mais se vocês precisarem, mas qualquer dúvida é só nos chamar. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui minha tela para explicar para vocês o Miro. Só um momentinho. Essa é a carinha do Miro, e acho que vocês devem estar olhando a minha tela agora, deve estar carregando, pelo menos. Quando for ok, vocês só me avisem. Apareceu, Gabriela. Apareceu? Então, gente, essa é uma plataforma aí de pensar colaborativamente, de trabalhar em conjunto. E aí vocês podem ver que nesse quadro tem dois espaços, né? Um primeiro para falar sobre os desafios do acesso à informação e contratações e contratos, que é esse lugar que a gente vai trabalhar aqui agora. Então, cada pessoa, cada dificuldade, vocês criam um post-it, que é só vocês vierem aqui no canto esquerdo, clicar aqui no post-it e colocar aqui em cima e escrever. É bem simples, se quiserem usar outras cores também, fiquem à vontade. E a segunda parte, né, então a parte de baixo, onde a gente fala de aprimoramento dos mecanismos, é a nossa segunda dinâmica, né? Então, eu vou pedir, por gentileza, para vocês não mexerem nessa parte ainda e se concentrarem aí nos desafios mesmo. Não sei se já mandaram aqui o link. Mesmo logando, está pedindo para solicitar permissão. Vou dar uma olhada aqui agora. Espera aí rapidinho, se eu só interromper o compartilhamento. O link já está aqui no chat, Gabi. Já está no chat? Tá bom, obrigada. Só vou tentar aqui liberar para não ter que ficar pedindo para eu compartilhar um a um. Vocês podem tentar entrar de novo? Liberei aqui para todo mundo editar. O Edson não conhece, nunca usou a plataforma citada, que é o Miro? É esse outro link aqui, gente, ó. Perfeito. Quem tiver no celular pode encontrar algum tipo de dificuldade para acessar um outro link e manter esse, sem problema. Vai escrevendo no chat, que a nossa equipe vai ajudando a copiar o conteúdo e inserir no Miro. É que o Miro é uma ferramenta interessante porque tem uma visualização que a gente consegue ir acompanhando aqui durante a oficina. Isso, eu vou voltar a compartilhar minha tela.
Então, a gente fica aí até... Todo mundo está conseguindo acessar agora? Algum problema? Foi certinho? Então, tá bom. Eu vou compartilhar minha tela e a gente fica nessa dinâmica aí até 4h45. Gabriela, acho que eu Gabriela, não tem o modelo que você colocou aí. Desculpa, para tentar falar. Oi, quem está falando aqui? Vinícius. Esse Oi, modelo, Vinícius. sim. Aqui, esse post-it? É. Você está pelo computador? Software. Pelo computador. Desse lado esquerdo aqui não tem essa barra aqui para você? Tem algumas, assim, não tem todos. Esse tem aqui essas divisões aqui do post-it, né? Uhum. Você mostrou esses 3. Isso. E grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Isso, a gente vai trabalhar nessa primeira parte. Mas não apareceu. Transparência nos contratos, licitações, recomendação para São Paulo. Isso. Tenta subir um pouco a sua tela, que talvez seja isso. Tá certo. Mais alguém com dificuldade de acesso? Tá tudo certo agora? Às vezes, quando entra, tá com muito zoom. Então, se clicar no menos ali embaixo, ele tira o zoom. Tirou muito. Vocês usarem também a tecla Ctrl e essa rodinha aqui do mouse, ele aumenta e diminui o zoom também com mais facilidade, tá?
Pessoal, temos mais 2 minutinhos aí, para quem, né, for terminar, já ir encerrando também, se tiver alguma outra contribuição. Lembrando que vocês podem colocar no chat também, que a gente está colocando no Miro. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma outra coisa para colocar? Edson, acho que você pode contar para a gente um pouco, então, o que você queria colocar no Miro, porque aí também, se não foi, a gente completa aqui. O que você acha? Vamos conversar aí os próximos minutinhos? Eu vou preencher mais um postzinho de uma coisa que eu lembrei agora. Combinado. Pode ir preenchendo enquanto a gente vai conversando. Eu acho que eu consegui inserir o que o Edson queria. Ele tinha colocado no formato de comentário, não de post-it, mas também legal. Acho que ele pode comentar aqui também. Isso. Perfeito. Bom. Eu estava apanhando aqui do Miro, então, bom que pelo menos foi. Eu tinha colocado a questão de ausência de instruções de trabalho padronizadas, né? Possibilitem uma pessoa que não está familiarizada com os processos aprender sem a necessidade de outra ensinar. Em que sentido? Sabe-se que na prefeitura assim, é bem frequente a questão dos comissionados, né, que saem, tudo, e aí os processos acabam ficando meio truncados, ou o conhecimento fica detido na mão de alguns, e seria legal alguma coisa que mostrasse o passo a passo dos processos, de tudo, assim, eu acho que poderia ser algo interessante. Basicamente isso. Maravilha, Edson. Eu vou deixar todo mundo falar e aí depois no final eu comento sobre todos os pontos. Mais alguém quer colocar o que apresentou de dificuldade ou de sugestão ali? Alguém? Vi que várias pessoas participaram. Só comentar aí os seus post-its. Eu não sei se tem. O pessoal ainda está colocando alguns. Fabiana, abriu o microfone. Deixa eu só localizar aqui. Eu acho que muitas vezes a gente peca em trabalhar linguagens muito técnicas, né, dentro da transparência, né, de dados. Então, o que a gente vem aprimorando bastante é trazer o dicionário de dados de uma forma mais didática, né, dentro dos nossos portais, aí, tanto de APIs, quanto dos painéis de compras, né, de preço, enfim, diversos painéis que a gente tem. Eu acho que a linguagem ainda está um pouco distante, assim, sabe, do consumidor final do dado, nos portais de transparência. Esse é um ponto que eu coloquei também. Trouxe mais alguma coisa que você queira complementar? Painéis de dados, eu acho que ainda é aquém do que a sociedade espera, né? Dados consolidados, gráficos, mostrando evoluções, né, dentro de determinado segmento. Eu acho que muitas vezes os dados são
são disponibilizadas de maneira muito bruta, né? E muitos órgãos ainda estão precisando evoluir mais, né? No sentido de disponibilizar uma transparência de uma forma mais analítica, né? Para que o usuário do dado, da informação, ele tenha mais facilidade de fazer as análises que eles precisam. Legal. E aí, acho que você fez uma pergunta aqui no chat, né, sobre se a Prefeitura de São Paulo tem um portal de compras, né? Eu fiquei curiosa se você queria comentar alguma coisa sobre isso. Enquanto estava acompanhando aqui, que eu estou com 2 computadores, enquanto eu estava acompanhando a dinâmica, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu não sei se eu consigo comandar anexo. São os portais que nós temos hoje aqui no Ministério da Economia, muitos deles de compras, né? E painéis que envolvem tanto dados de preço, painel de preço, painel de fornecedores, painel de compras, né? Painéis de compras, né? Tanto que o painel de compras que nós temos hoje, ele segmenta os dados por fases do metaprocesso de contratação, desde o plano do PGC, né, Plano Geral de Contratações, até o contrato em si, né? Então, o nosso painel também trabalha esses aspectos, é um painel de preços também, que tem toda a base de preços, né, de itens dentro do catálogo do compras, que a gente também disponibiliza aí para o cidadão, né, com ferramentas de busca, filtro, né? Estamos evoluindo, a gente tem um problema de infraestrutura que às vezes torna o painel, está tornando o painel os painéis um pouco lentos, né, para o usuário fazer as pesquisas. E, enfim, vou tentar mandar aqui para vocês, mas eu não estou conseguindo mandar anexo, Gabriela. Está desabilitado. Acho que aqui a gente não consegue enviar anexo, né? Fabiano, se você tiver a possibilidade de colocar num drive e mandar o link para a gente, talvez seja a maneira mais fácil. Posso sim, faço o upload e coloco no drive. Rapidinho eu já mando para vocês. Não, obrigada, Fabiano. Acho que com certeza vai ajudar todo mundo a conhecer. São diversos painéis, assim, eu estou recém-chegado, digamos, no Ministério da Economia, já trabalhava com alguns painéis no Ministério da Justiça, né? Mas, assim, é um motivo de orgulho, assim, sabe? O quanto que o Ministério da Economia é avançado nisso, sabe? A gente teve uma reunião com o pessoal do TCU, tem mais ou menos umas 2 semanas, e eles elogiaram bastante, assim, a transparência que, principalmente as contratações públicas, né, gerenciadas aí pelo Ministério da Economia, a forma prática, como praticamente tudo a gente dá publicidade, salvo aquilo que é sigiloso, né, e a nossa preocupação em estar sempre se aperfeiçoando em dar mais transparência, né, porque para a gente a regra é a transparência ativa, né, e a exceção é a transparência passiva. Então, a gente recebe muito SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, mas grande maioria hoje a gente consegue direcionar para os painéis, para as APIs de dados, um ou outro que a gente ainda não está conseguindo atender devido às especificidades, né? A gente tem que, às vezes, preparar a informação, né, trabalhar o dado ali minimamente para compartilhar com o cidadão, sabe? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, aí quem tiver durante a oficina já vai dando uma olhada, tiver alguma dúvida, me pergunta sobre o que a gente tem hoje disponível, né? A gente tem, inclusive, um painel que chama Raio-X do Fornecedor, que é bem interessante, ele é o principal usuário dele é o pregoeiro, né? Para facilitar aí durante a análise dos processos, né? Dos fornecedores que apresentam proposta, fornecedor que vence o certame. Então, ele traz, assim, uma série de informações para subsidiar ali o processo de decisão lá dentro do certame licitatório, sabe? Não, Fabiano, gente, desculpa interromper. Fabiana, aqui é a Luísa, da Prefeitura de São Paulo. Eu atuo também na Secretaria de Gestão. Se você puder depois compartilhar o seu e-mail, telefone de contato com a gente, claro. Porque a gente queria marcar uma conversa, entender o que o governo federal também tem, eu acho que seria muito rica essa troca. Lá no Ministério da Economia, a gente tem segmentações, só para não estender muito e mudar o foco da oficina, cada secretaria, né, diretoria, digamos assim, de forma mais específica, diretoria, a gente tem coordenações gerais, e cada coordenação, ela tem uma equipe de dados, né, que a gente trabalha alguns painéis, a gente tem dentro das SEGES, que é a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, a coordenação geral
de informação. Desculpa, não é da SERGE, ela está ligada diretamente... Não, é da SERGE, sim. Ela está ligada diretamente ao gabinete da SERGE para trabalhar tudo que é referente à informação. Então, boa parte dos painéis de dados também estão com eles, né? A gente trabalha alguns aqui dentro da coordenação que eu estou hoje, sabe, Luiz? Mas sim, eu vou compartilhar meu contato. Se eu não puder ajudar, eu com certeza vou dizer quem vai ajudá-la. Isso aí é tranquilo. Perfeito, obrigada, viu? Nada. Desculpa aí, tá, Gabriela, ter fugido Não, um pouquinho. imagina, eu justamente ia sugerir a Luísa e para o pessoal da prefeitura, né, de trocar contato, porque é esse o nosso desafio, né, entender melhor como estruturar os dados. Então, essa troca para a gente aqui é muito importante também, é justamente o objetivo da oficina, fazer essas conexões. Mais alguém quer trazer algum desafio que colocou de acesso à informação, para a gente conversar mais um pouquinho antes de passar para a próxima fase? Alguém quer ler só o que colocou? A gente tem aqui bastante coisa, né? A gente tem dificuldade, né, na disponibilização das APIs. Acho que aí o Fabiano que trouxe, né? A regra deles é disponibilizar o dado de forma ativa. A ausência de informação estruturada na origem, então é um desafio que tem também na Prefeitura de São Paulo e que a gente quer trabalhar. Então, justamente são essas padronizações que a gente está buscando, segmentação dos dados no ciclo de contratação pública, temos a fragmentação das informações em diferentes plataformas ou bases de dados, e principalmente para quem não é de São Paulo, acaba ficando mais complicado ainda, porque você não sabe nem por onde começar. A gente tem, então, mecanismo de busca pouco prático na ferramenta e-negócios da cidade de São Paulo, e sim, a própria plataforma ela nem dá todas as informações sobre o procedimento licitatório, mas é um bom caminho também. Falta de painéis de dados, então a gente não, pelo meu conhecimento, a gente não tem esse Analytics aqui na Prefeitura de São Paulo. Documentos em formatos fechados, então, muitas vezes, né, o próprio contrato público, pós-assinado, é muito interessante, né, porque o contrato, ele é colocado no SEI, depois ele é impresso, as pessoas assinam esse contrato, né, na forma física, escaneia e volta para o SEI, ao invés de usar a própria ferramenta para assinar esses contratos, né, o que prejudica aí a futura visualização deles. Enfim, possibilidade de download de uma base única sobre contratos, esse também é um ponto que trouxeram aqui. O ponto que o Fabiano também comentou, acho principalmente da linguagem, o processo de contratação e de contratos públicos é muito difícil de entender, de compreender, é usado uma linguagem muito da burocracia mesmo, muito técnica, então é uma outra dificuldade do acesso à informação, porque muitas vezes não cabe só, né, a gente disponibilizar essa informação, mas também o cidadão, o jornalista, enfim, o próprio servidor público tem que entender o que está sendo dito nessa construção dos documentos. A falta de um dicionário de dados, e aí eu já vou trazer um pouco do que o Edson comentou, né, que tem essa rotatividade dos servidores públicos, muitas vezes comissionados, ou até mesmo de setor, e que se perde um pouco a compreensão do processo, né? Então, como entender o processo? Muitas vezes é na prática, mas seria muito interessante, né, ter alguma construção de conhecimento conjunto que mostre o passo a passo sobre esses procedimentos licitatórios, né, e que também possa ser divulgado. Então, a falta desse material também prejudica o acesso à informação, porque é muito difícil, lendo, por exemplo, a nova lei de licitações, entender como um processo licitatório acontece na prática, ou um próprio processo de dispensa de licitação. Então, seria interessante também, e é um desafio que nós temos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para a próxima fase. Próxima dinâmica, parte, enfim. Se ninguém tiver mais pontos, a gente pode ir. Nós vamos, então... Gabriela, só achei interessante como bateu muito com o diagnóstico que a gente também fez no processo de cocriação, né? Sim. Então, estamos alinhadas, pelo menos, sobre desafios que parecem ser os mesmos aí de outros municípios, até mesmo do governo federal.
Então, achei interessante que estamos alinhados aí sobre os mesmos desafios. E aí agora vamos discutir que alternativas, então, né? Eu dei uma olhada aqui, teve um pessoal que já começou a preencher a parte de baixo, mas vocês agora já conhecem o Miro, já sabem como usar. Nós vamos, então, nos dividir em 3 grupos para conversarmos um pouco mais, então, sobre quais informações devem estar públicas, e quando a gente fala quais informações, a gente pode estar falando especificamente do procedimento licitatório, né? Então, tem que estar, por exemplo, em termos de referência, público, então, de cada fase, mas também a gente pode estar falando aí de políticas setoriais, então, a gente quer saber uma informação específica da educação, da saúde, então a gente também quer saber quais são as demandas, tanto do processo licitatório, do processo de contratação pública, dos contratos, também como dessas políticas setoriais, né? Então, a gente também quer olhar para a política pública. E, em seguida, então, a gente tem 2 questões para responder. A gente quer saber também como essas informações devem estar disponibilizadas, né? Então, esse é um desafio para a gente discutir nos grupos. Cada grupo vai ter uma pessoa colocando as coisas no Miro, conforme for realizando o debate. A gente vai ter 20 minutinhos desses grupos, talvez um pouco mais se for necessário, né, se o pessoal tiver com bastante ideia, mas eu queria, então, pedir para o Derek, eu acho, né, separar o pessoal em grupo, vai aparecer uma notificaçãozinha na tela, e pedir aí para vocês também manterem o link do Miro aberto para qualquer coisa. A gente vai conversando. Derek, pode nos enviar para salas? Vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Já entramos todos? Olá, sim, Darcio. Apareceu um convite, provavelmente, para você ir para alguma das salas. Talvez esteja na parte de cima, em azul. Ah, certo.
Vixe, Camila, virou 5 segundos ao invés de 5 minutos. É verdade, achei que a gente tinha 5 minutos ainda, mas, Eu também Gabi, estava achando. eu estava justamente perguntando quem que poderia apresentar aqui do grupo a discussão. A gente também não fechou isso. Mas eu acho, não sei, do meu grupo talvez o Maurício possa comentar. Eu vou aqui compartilhar de novo o Miro. A gente conseguir acompanhar. Só também eu ia fechar o meu raciocínio para o pessoal do meu grupo, que também aí acabou o tempo. A gente estava falando sobre plataforma e portal de monitoramento de compras públicas, né? E o Jailson perguntou para a Luísa se dentro da prefeitura isso seria possível. Eu também acho, Jailson, que existem iniciativas feitas pela própria sociedade civil, né, usando os dados que a prefeitura, né, organiza, estrutura, padroniza, essas plataformas podem ser criadas e não necessariamente tem que ser uma iniciativa governamental, pode ser de outras pessoas também. Então, acho que pode ser interessante a gente pensar sobre isso. Bom, gente, perguntei aí se o Maurício quer apresentar do nosso, né? Acho que principalmente as primeiras. Acho que tem alguém com o microfone aberto, peraí. Eu posso falar sim, mas eu coloquei aqui nos post-its, eu sou da DataPrev, né? Eu sou ouvidor da DataPrev, e nós estamos trabalhando no sentido de aperfeiçoar as informações que estão disponibilizadas em transparência ativa, e essa oportunidade é uma oportunidade de troca, e a gente colocou aqui como contribuição o que a DataPrev já tem estruturado para licitações. Aí o primeiro é sobre o nosso processo de licitação, quais são as informações que hoje a gente já disponibiliza para a sociedade em geral, né? Então, são essas, a gente colocou aqui sobre licitações, sobre o número da licitação, objeto da licitação, unidade organizacional que emitiu, que coordenou e é dona daquela licitação, né? Enfim, algumas informações que eu acredito que seja comum de vários. No segundo post-it, nós falamos sobre sobre as consultas públicas referente ao edital. Quando acontece essa consulta pública, a gente publica essas informações, o termo de referência inicial, o cronograma das etapas, né, as atas de reunião dessas consultas públicas e o termo de referência já melhorado por meio dessas consultas públicas. Também tem uma outra seção lá no nosso portal. E aqui sobre contratos, né, que a gente publica os contratos com esse nível de detalhamento, né, o número do contrato, o período de vigência, a modalidade, o objeto, o valor do contrato, enfim, diversas informações que também acredito que seja padronizada, ou pelo menos conhecida aí de muitos. E o último, a gente coloca aí alguns links, assim, mais para reforçar o acesso, que são informações que estão disponibilizadas pelos sites dos órgãos de controle, do portal da transparência, que fala aí sobre sanções aplicadas à pessoa física e jurídica, e a gente sempre disponibiliza, facilita o acesso a essas informações no nosso portal, né? E aí, tivemos outras colaborações, o plano de contratação, edital, avisos, anexos, enfim, outras, mas está um pouco redundante com a de cima, mas está na mesma linha de publicar todos esses documentos. Aí surgiu na nossa discussão a necessidade de também disponibilizar informações sobre a execução dos contratos, né? Não só quando ele foi elaborado, né? Mas a parte de pagamentos, multas, medições,
testes, enfim, também os responsáveis pela contratação, os gestores, quem são os fiscais daqueles contratos, ou seja, da transparência total também e responsabilização dessas pessoas, né? E aí surgiu uma ideia que a gente discutiu com um tempinho maior, foi se a gente teria como disponibilizar também, em forma de extrato, os registros das reuniões entre a administração pública e os fornecedores, que sempre é importante. Se a gente tivesse esse registro de todas as reuniões que aconteceram, mesmo que fosse num formato bem resumido, bem enxuto, seria interessante para a transparência e prestação de contas para a sociedade. Então, mas ficou aí achando que é muito complexo esse tipo de operar esse tipo de informações, mas fica a ideia. Foi isso, né, pessoal? Complementa aí, eu não sei se eu estou pulando as coisas, mas aí depois a gente falou sobre como devem estar públicas, né? Então, primeiro pensamos em padrões, né? Eu acho que é importante ter padrões, padrões que eu falo são estabelecer exatamente os atributos, os campos de cada que devem ser disponibilizados, o conceito de cada um, e disponibilizar isso em formato de relatórios e aberto, né? De forma que seja simples para cada órgão público, mesmo o menorzinho, com menos recurso tecnológico, possa fazer, né? Então, aqui nós estamos falando de um relatório em formato aberto e mais dentro de um padrão. O importante aqui é o padrão. E aí, evoluindo um pouco, se esses relatórios puderem ser lidos por um computador, eles podem alimentar painéis de forma a apresentar esses dados com percepções mais amigáveis, né? Mostrar os dados em gráficos e tudo. Foi um pouco que o Fabiano mostrou aí para a gente como uma iniciativa do Ministério da Economia. E aí também tem agora uma outra iniciativa que a gente parou no meio, né, Gabriela? Mas aí você complementa essa plataforma. Isso, acho que seria uma plataforma, né, para unir todas essas informações sobre compras, né? Então, quando a gente fala sobre Prefeitura de São Paulo, a gente tem diversos sistemas. Então, não seria uma plataforma também, um portal, como a Luísa trouxe, especificamente para integrar todas as informações, mas sim para disponibilizar. Então, para contar a história da contratação, da execução e gestão do contrato, e falar, olha, se você quer participar de uma consulta pública, esse está nesse site. Se você quer olhar o processo inteiro, você acessa o SEI. É um portal de monitoramento, né, do que seria as contratações e compras públicas. E o que eu estava comentando aqui antes com o grupo, quando todo mundo já estava aqui também, é que é um portal que não necessariamente tem que ser feito pela Prefeitura de São Paulo, mas que seria interessante, né, porque conhece todos esses caminhos, mas que também pode ser uma iniciativa da sociedade civil. Acho que terminamos a discussão aí. Não sei se mais alguém do grupo quer comentar uma coisa, senão a gente pode passar para o segundo. Alguém vai apresentar o segundo? Voluntários para apresentar no segundo? Acabou que a gente não definiu, Gabriela. Não sei se de repente Fabiano ou João contribuíram um pouco mais. Meu outro computador desligou aqui, que estava com a tela do Miro. Vamos lá, não tem problema não, eu vou apresentando aqui, a galera, o time vai complementando, né? O que devem estar... Sobe um pouquinho, Gabriela, por favor. Aumenta isso. Quais informações devem estar públicas? Assim, eu coloquei até, inclusive, assim, tudo que a lei disser que é sigiloso, né? Então, assim, o que não é sigiloso teria, teoricamente, ser público, mas tudo que tem que ser público tem um custo, né? Quem trabalha com tecnologia, aí o Maurício, na DataPrev, sabe muito bem os custos que envolvem aí a disponibilização de dados, né? Dentro de infraestrutura por exemplo, do SERPRO, né? Que tem custo razoável aí que envolvem as extrações, mas, via de regra, tudo que não é sigiloso tem que ser tornado público aí em dados abertos, né?
Esse segundo card que eu coloquei, que vocês usam muito o SEI para dar publicidade, né? E o SEI não é a ferramenta, né, própria para isso, ela tem módulos de publicidade, mas a finalidade principal do SEI não é essa, né? Então, foi só uma observação, né, que eu destaquei, mas obviamente é ciência de vocês já, né? Aí alguém colocou objeto, tipo de contratação, valores do contrato, né? Vigência, termos aditivos, o máximo de informações que envolver o contrato, sim, né? De forma organizada, deve ser dado publicidade. Aí eu que coloquei esse card, foi dados de fornecedores, né? Eu fiz, na verdade, um Ctrl+C, Ctrl+V, que é a nossa API de dados, tá? Então, a gente disponibiliza dados de fornecedores, ocultando informações pessoais, obviamente, né? Mas catálogo de materiais e serviços, né, do governo, com a descrição, código, as licitações, né, de um modo geral, em todas as suas modalidades, compras com licitação e sem licitação também estão disponíveis na API, dados de contratos, a gente inclusive está promovendo agora uma atualização para trazer a nova base de dados do ComprasNet Contratos, que é um módulo novo, foi trazido do CIASG para o sistema Compras, né? Então, a gente hoje não está disponibilizado, mas a gente já está trabalhando para disponibilização, e quando eu falei em custo, de fato envolve custo de desenvolvimento também, né? Não é só o custo de acesso ao banco. Acho que é isso, né? Deve estar pública, pode descer um pouquinho mais, Gabriela, porque eu estou sem acesso ao Miro aqui, o outro computador desligou. Aí vem aqui termos de referência, né? Propostas técnicas e comerciais. Eu não coloquei, mas, por exemplo, plano de contratação não, está lá embaixo, tá? Informações sobre proponentes e fornecedores, já estava lá em cima sobre fornecedores, né? Contratos inteiro teor e seus aditivos, acho que foi o que coloquei também, com base no PNCP, né, o que a Lei 14.133 exige, compras sem licitação, né, que é as dispensas, inexigibilidades, pode passar, isso eu já citei, né, tudo que a lei não proibir em virtude de sigilo, atas de registro de preço, né, isso é importantíssimo, inclusive o PNCP a gente disponibiliza informações que os próprios fornecedores podem acessar, que é o plano de contratação, né, para saber o que os órgãos vão contratar e eles começarem uma fase de planejamento para participarem no futuro daquelas licitações, né? Isso é interessante também. Os planos anuais de contratações, né? Que eu citei. Assim, é o mundo, né? Aqui é dinâmico, acho que não é exaustivo, então basicamente muita coisa pode ficar disponível aí como dados abertos, né? Fabiano, tem a parte de como deixar as informações públicas, mas eu vi que o Maurício levantou a mão, não sei se ele quer comentar algo dessa parte, antes da gente passar para a próxima. É uma curiosidade apenas, o Fabiano comentou ali que eles disponibilizam informação sobre fornecedores, e como que a gente poderia manter atualizadas essas informações, né? Essa, para mim, é um desafio. Puxa direto da base do SICAF, né? Que é o Sistema de Cadastros Unificados de Fornecedores, em geral. E o painel, ele tem as DEGs lá, né, que ele faz a leitura, eu não lembro o painel de fornecedores, quando que ele faz a leitura, se é mensal, eu não lembro exatamente. Mas ele puxa direto do sistema, né? Puxa direto, aí ele traz um painel, aí tem de empresas estrangeiras, né? Empresas nacionais estrangeiras, tem a localização das empresas, a gente disponibiliza um mapa, né, do Brasil, o mapa mundi, se eu não me engano. Onde aparece a localização dos fornecedores, agrupados, né, por tipo de natureza. Tem N informações que a gente disponibiliza, né, dentro desse painel. Tá legal, valeu. Tranquilo. Maravilha. Fabiano, eu já desci aí, então, para como as informações devem estar públicas. Aí deixa eu só fazer só um complemento, para também não me tornar prolixo aqui. Nem todos os dados, por exemplo, a gente se depara, às vezes, com solicitações de informação em dados abertos que a gente não está preparado. A gente teve um trabalho do caramba de ontem para hoje para atender um cidadão que fez uma solicitação que ele queria saber todas as propostas de pregão num intervalo, né, num lapso temporal de 5 anos, de todas as contratações realizadas dentro do ComprasNet.
Só que ele não queria saber só as propostas e o lance vencedor, isso a gente já disponibiliza. Ele queria saber o lance que todas as empresas que participaram de cada processo licitatório ofertaram. Então, quando a gente... Aí, para poder fundamentar a resposta da negativa, né, o número de linhas ficou superior a 300 milhões. E o custo para poder obter isso, que a base está dentro do SERPRO, né, isso tem um custo, né, contratual, quando a gente ultrapassa o milheiro, né, ultrapassa lá a franquia que é contada por milheiro. Isso ficaria em torno de R$41 mil para a gente poder entregar essa consulta para o cidadão, fora o custo de hora homem, para a gente poder disponibilizar. Aí agora a gente está pensando em disponibilizar isso por meio de API, mas isso vai entrar na esteira dos projetos que estão priorizados dentro do Ministério, né? Então, assim, a demanda ela sempre vai surgir, mas, de novo, assim, nem tudo dá para entregar, assim, no primeiro momento de dados abertos. Não sei se estão avançando, né? Fica a dica, priorizar aquilo que é mais relevante e vocês irem ao longo do tempo e aperfeiçoando, né? Acho que é exatamente isso, Fábio. A ideia dessa oficina, geralmente, é a gente entender quais são as principais demandas, né, que existem. Então, a gente tem bastante experiência do governo aqui também, mas a gente teve contribuições da sociedade civil. A gente vai construir esse documento, né, de recomendações para a Prefeitura de São Paulo, e também a gente vai colocar, assim, numa certa ordem de prioridade, para poder também a prefeitura ter um caminho aí do que seguir e poder investir, né, o seu recurso humano, o seu recurso financeiro. Então, foi ótima a sua fala nesse sentido, porque, às vezes, também não existe essa noção dos custos que existem no setor público para gerar esse tipo de informação. Né, e super interessante. Beleza, aí pode diminuir um pouquinho. Claro, peraí. Diminuir? O zoom. Aí, um pouquinho mais. Sobe um pouquinho, esse aí são as... Como devem estar públicas. Como devem, né? Tá. Aí também ficou linguagem didática, né? Do dicionário de dados, né? Com a descrição ali de cada dado. E isso dentro da linguagem de tecnologia, né? Ela é muitas vezes... Ela é muito rasa, até para a gente pena, às vezes, quando precisa saber a descrição de alguma coluna, de alguma tabela, sabe? Que tem centenas, às vezes milhares de tabelas dentro das nossas bases, né? Então, até para a gente é complicado, a gente tem que se aperfeiçoar para dentro. Então, por cima, quando for para fora, para o cidadão, aí tem que caprichar mais, digamos assim, né? Padronização dos dados, né? Dados em formatos abertos, né? Como informação é fundamental. Dados e informações de diferentes níveis de agregação e detalhamento, com certeza, pois interesses, necessidades, capacidades de uso do cidadão são diferentes. Perfeito esse card aí, não sei quem colocou. Disponibilizar também, além de painéis, né, também por meio de APIs, para integração aí de sistemas, enfim, de consultas mais estruturadas, né, analíticas daqueles dados. Painéis, principalmente painéis. Dados abertos a toda a população, sem necessidade de login. Então, não faz sentido, né, ter um login, um cadastro prévio para poder ter acesso aos dados. Um portal único de compras públicas que agregue e organize todas as informações, um local único para o cidadão iniciar sua busca de dados e informações. De certa forma, né, assim, com as devidas proporções, o PNCP. O PNCP, ele tem esse viés. No futuro, todas as contratações estarem centralizadas dentro desse portal. Então, não é um sonho, isso já existe. Então, a Prefeitura de São Paulo não precisa criar algo que já existe. E até uma propaganda, entre aspas, né? Eu vi aqui, enquanto a gente estava na oficina, que a Prefeitura de São Paulo não está credenciada ainda junto ao PNCP, para vocês compartilharem, né? Ou integrarem os dados das contratações de vocês, para que elas sejam disponibilizadas também no PNCP. Eu compartilhei o link no site, tá? Aí no site, no chat, e lá tem as informações de como obter o credenciamento. Podem falar diretamente comigo, como eu estou nessa oficina, eu deixo o canal aberto, né? Para que vocês também disponibilizem, né? Não é complexo, a gente tem todos os manuais, todo o detalhamento de como se integrar ao PNCP, para as contratações que hoje vocês têm na prefeitura serem disponibilizadas. Eu não sei se vocês têm sistema próprio, se vocês
tem contrato com algum portal que apoia vocês nessa gestão aí das contratações, né? Mas está tudo disponível lá no site que eu coloquei o link aí para vocês. E a lei, né, a lei 14.133, ela de fato, ela já está vigente, mas a lei 8666, ela vai ser revogada somente em abril de 2023, mas só que está chegando, né? A gente está em maio. A equipe é gigantesca que eu trabalho, eu sou só uma pontinha. Então, a equipe está priorizando aí botar a lei para rodar dentro do Compras, né, que é o sistema do governo. E é muito trabalho, muito desafio. Mas, de todo modo, o PNCP, vocês vão ter que estar integrados até abril do ano que vem. Por obrigação legal, né? Não sei nem se a prefeitura quer comentar, mas acho que justamente faz parte, né, desse plano de ação em governo aberto também essa integração junto ao PNCP aí ao longo do próximo ano. Posso comentar, Gabriel? Claro, Darcy, a gente tem um tempinho aí, sim. Obrigado. Fabiano, olha, a gente está, assim, esse trabalho, né, que o pessoal da Supervisão de Governo Aberto tem feito aqui, para nós está sendo fantástico participar dele, né, eu agradeço novamente a Maria Camila, o pessoal a ter convidado a gente, justamente por isso, porque às vezes nós fazemos as coisas fechado dentro do ambiente interno da administração, e a gente não olha para fora o que deve ser feito, e às vezes nem conversa internamente realmente das possibilidades. Nós estamos sim com um grupo grande aqui, do qual faz parte o Luiz e o João, o pessoal aqui de dentro da Secretaria Municipal de Gestão, principalmente, justamente estudando todas essas vertentes que nós precisamos atender obrigatoriamente, e mais ainda prospectando alguns outros órgãos que fizeram já a lição de casa, já estão trabalhando, então estamos tentando ver aqui quais são as opções, qual o melhor formato para se trabalhar, para atender a legislação e também para atender aos anseios da sociedade civil como um todo, né, para ter acesso às informações. Assim, foi uma grata surpresa você estar participando dessa conversa aqui, realmente. O plano aqui, claro, é a gente colher quais são as necessidades, os anseios, e a gente ter uma ideia do que nós temos que fazer para atender a isso. Mas eu posso dizer que foi uma grata surpresa você estar participando e estar nos trazendo todas as informações. E a adesão é gratuita, viu, Dácio? É gratuita, não tem custo para os órgãos públicos, né, aderirem ao PNCP. Muito bacana. Tem os custos, assim, de tecnologia, digamos assim, né, vai ter que uma equipe, né, do órgão tem que se dedicar a promover as conexões, né, que a gente chama de API, né, para poder o sistema do órgão estar conectado ao PNCP e mandar os dados, né? Mas não tem custo. O custo para adesão não é bem simples, a nossa equipe lá que cuida, é bem tranquilo, tá? A questão técnica para nós é muito tranquila também, a gente consegue lidar. A nossa maior preocupação era essa que o João colocou, né, a respeito da OCP, né, se os dados já estão no formato que a OCP preconiza e tudo mais. Se o anseio da sociedade é, de fato, o que o PNCP já possibilita, por isso é até interessante você trazer essa contextualização para a gente ver no grupo aqui se o PNCP já está atendendo o que o pessoal está demandando. E aí, claro, a gente avançar na conversa técnica para, pelo menos, ainda que não tenha totalmente, né, a gente fazer aquela parte que já é possível. Então, de novo, aí, só agradecimentos aí para ter esse encontro. Tá bom, Dácio. Beleza. Pessoal, queria perguntar se mais alguém tem algum ponto para trazer e sobre as discussões, sobre o que, né, debateram nos grupos, sobre as dificuldades. Quem tiver, agora a gente tem um momentinho para conversar. Mas eu acho que, de todo modo, eu queria agradecer vocês, né, a presença. Eu acho que foi muito bom. Eu senti uma diferença um pouco do grupo 1 para o grupo 2. Eu acho, por exemplo, o grupo 2 trouxe bastante informação sobre fornecedores para a gente pensar em abrir também, né? Então, não olhar só para as informações que a gente tem do governo, da prefeitura, mas também trazer um pouco das empresas, de quem está oferecendo, né, o serviço, bem, enfim, quem está sendo contratado. Muitas possibilidades de como as informações podem ser disponibilizadas e como, né? Então, sem a necessidade de login, então sem essa necessidade de justificar ou apresentar a identificação, muito interessante também. Os níveis de agregação, detalhamento, acho que a gente vai trabalhar isso no documento de forma assíncrona, né? Então,
só explicar para vocês agora os próximos passos, e aí eu deixo aberto para vocês conversarem sobre os debates, sobre o tema, enfim, tirar outras dúvidas. Agora a gente vai pegar essas informações que foram colocadas aqui no Miro hoje com vocês, e também de um outro processo que a gente fez, né, que foi a construção do compromisso de governo aberto. A gente vai olhar exatamente quais são as demandas, então, de informações e, né, de portais, sistemas, plataformas, e a gente vai construir um documento de recomendações para a Prefeitura de São Paulo. O Darcio trouxe aí muito bem, né? A partir desse documento vai ser possível visualizar se o que apareceu de demanda aqui hoje, e aí pelas outras organizações que também vão revisar esse documento, está contemplado pelo PNCP, ou se a Prefeitura vai ter que se adequar de alguma outra forma também, ou construir algum outro tipo de informação. Então, acho que é esse trabalho mesmo que a gente está fazendo para ampliar aí essa compreensão do que a sociedade quer de informação de compras públicas. Para todos que se inscreveram e para todos que colocaram, né, o nome na lista de presença, a gente vai encaminhar esse documento que a gente vai construir para comentários, sugestões, né, acrescentar outros insights. Então, vai ficar disponível para todos. E a partir, depois de finalizar esse documento, a gente entrega para a Prefeitura de São Paulo, que dará uma devolutiva, né, do que vai ser prioridade, do que vai ficar para depois, o que não dá para ser feito também, né, assim como as justificativas, para a gente publicar e apresentar dentro do nosso plano de governo aberto. Mais uma vez, queria agradecer vocês, fico aqui também para qualquer dúvida que surgir sobre o compromisso, sobre o documento, sobre a atividade de hoje, e para quem quiser, né, conversar aí sobre outra coisa, eu já libero aí o espaço. Eu achei que o Maurício ia falar, e eu fiquei, fala, não fala. Não, pode falar, por favor. Eu só ia agradecer, na verdade, a Gabriela e as colegas do Instituto de Governo Aberto, o IGA, que nem fazem parte do Fórum de